Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 2. Ascensão e queda do antigo Israel. Capítulo 6. Um só Estado, uma só nação, um só povo? Cerca de 930 a 720 antes da Era Comum. O curso da história de Israel, informam-nos solenemente os livros dos reis, desloca-se com inevitabilidade quase trágica da unidade para o cisma e do cisma para a catástrofe nacional. Após os gloriosos reinados de Davi e Salomão, quando todo o Israel foi governado a partir de Jerusalém e experimentou um período de prosperidade e poder sem precedentes, as tribos da região montanhosa norte e da Galileia, resistindo às exigências de impostos de Roboão, filho de Salomão, afastaram-se furiosas. Seguem-se 200 anos de divisão e ódio entre irmãos, com os reinados israelitas independentes de Israel no norte e de Judá no sul, intermitentemente prestes a saltar no pescoço um do outro. É uma história de divisão trágica e de violência e idolatria no Reino do Norte. Lá, de acordo com os relatos bíblicos, novos centros de culto foram fundados para competir com o Templo de Jerusalém. Novas dinastias israelitas do norte, rivais da casa de Davi, tomaram o poder uma após a outra mediante derramamento de sangue. Com o tempo, os moradores do norte pagaram por sua pecaminosidade com a punição-destruição definitiva do seu estado e com o exílio das 10 tribos do norte. Essa visão é central para a teologia da Bíblia, e para a esperança bíblica de que, no final, Judá e Israel voltariam a unir-se sob a regência da dinastia davídica. Porém, ela simplesmente não é uma representação acurada da realidade histórica. Como vimos, não há evidência arqueológica concludente a favor da existência histórica de uma vasta monarquia unificada, centrada em Jerusalém, que tivesse abrangido toda a terra de Israel. Pelo contrário, a evidência revela uma transformação demográfica complexa nas terras altas, em que uma consciência étnica unificada só lentamente começou a tomar forma. E nesse ponto chegamos talvez ao choque mais perturbador entre os achados arqueológicos e a Bíblia. Se não houve êxodo, nem conquista, nem monarquia unificada, o que fazer com o desejo bíblico de unificação? O que fazer com a longa e difícil relação entre os reinos de Judá e Israel por quase 200 anos? Há boas razões para acreditar que eles sempre foram duas entidades distintas, sendo que o do sul sempre foi o mais pobre, mais fraco, mais rural, menos influente, até atingir uma súbita e espetacular proeminência após a queda do reino do norte de Israel. Uma história de 12 tribos e 2 reinos. Na Bíblia, as tribos do norte são consistentemente descritas como fracassadas pusilânimes com uma acentuada tendência para cometer pecados. Isso fica particularmente claro no livro dos Juízes, onde as tribos individuais entram em combate com os povos idólatras que as rodeiam. Entre os descendentes dos 12 filhos de Jacó, somente as tribos de Judá e Simeão são bem-sucedidas em conquistar todos os enclaves cananeus situados na herança que lhes foi dada por Deus. Como resultado disso, no sul não restaram cananeus, não havia mulheres cananeias para casar ou ser influenciado por elas. Em relação às tribos do norte a história é diferente. Benjamim, Manassés, Efraim, Zabulon, Asser, Neftali e Dan não completaram o que tinham de fazer. Eles não eliminaram os cananeus. Em consequência, eles seriam reiteradamente tentados. No texto não se fala de que as tribos do norte eram mais numerosas e ocuparam um vasto território, e certamente não é acidental que do primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim, se diz que governou os territórios na parte norte das terras altas. Contudo, Saul violou as leis do culto e foi forçado ao suicídio depois que suas forças foram derrotadas pelos filisteus. Deus retirou sua bênção desse líder ungido do norte e os anciãos das tribos do norte aderiram devidamente a Davi, o fora da lei herói rei de Judá, e o proclamaram rei sobre todo Israel. Apesar da riqueza e força das tribos do norte, em um rei são descritas recebendo um tratamento não muito melhor do que o dispensado a súditos coloniais da parte de Salomão, o filho de Davi. As grandes capitais regionais e cidades armazém de Salomão, Gazer, Meguido e Azor, foram construídas no meio delas e o povo do norte pagava impostos e era recrutado para projetos de obras públicas pelos supervisores designados por Salomão. Alguns dos moradores do norte, como Jeroboão, filho de Nabat, da tribo de Efraim, serviram na corte de Jerusalém em cargos de importância. Porém, Judá é descrito como a parte mais forte, que sujeitou as tribos do norte.
Com a morte de Salomão e a ascensão ao trono de seu filho Roboão, os moradores do norte pleitearam uma redução de suas cargas. Porém, o arrogante Roboão desprezou a recomendação dos seus conselheiros moderados e respondeu aos moradores do norte com estas palavras que se tornaram famosas: Meu pai vos impôs um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com chicotes de farpas. Livro dos Reis. A bandeira da rebelião foi desfraldada quando os moradores do norte acorreram ao brado da secessão. Todo o povo viu que o rei não os queria atender e por isso respondeu-lhe: Que é que nós temos a ver com Davi? Não somos herdeiros com o filho de Jessé. Volta para casa, Israel. Doravante cuida de tua própria casa, Davi. E Israel foi para sua casa. Livro dos Reis. Em seguida, os moradores do norte apedrejaram até a morte o chefe dos trabalhos forçados de Roboão, e o rei Roboão fugiu aterrorizado e se recolheu à segurança de Jerusalém. Os moradores do norte, então, reuniram-se para proclamar um monarca para si e elegeram Jeroboão, filho de Nabat, que servirá na corte de Salomão. A monarquia unificada de Davi e Salomão fora aniquilada. 2 estados independentes foram criados: Judá, que era governado pela dinastia davídica a partir de Jerusalém, com seu território limitado à zona sul da região montanhosa central, e Israel, que controlou os vastos territórios no norte. A primeira capital do Reino do Norte foi estabelecida em Tersa, localizada a nordeste de Siquém. O novo rei, Jeroboão, decidiu instaurar santuários rivais ao templo em Jerusalém e ordenou que 2 bezerros de ouro fossem confeccionados e instalados em santuários nos confins do seu reino, um em Betel no extremo sul e outro em Dan no norte. Assim começou um período turbulento e fatídico na história bíblica de Israel. Depois da solidariedade familiar do período patriarcal, da solidariedade espiritual do Êxodo e da unidade política da monarquia unificada, o povo de Israel estava partido em 2. Um esquema equivocado de evolução. Tanto os arqueólogos como os historiadores da Bíblia geralmente tomaram como verdade a narrativa bíblica da ascensão e desintegração da monarquia unificada. A unidade e distinção étnicas do povo de Israel como um todo eram tidas como asseguradas. E a sequência histórica dos eventos foi considerada pela maioria dos historiadores da Bíblia como sucedida aproximadamente da seguinte maneira, descontando, é claro, a ocasional mitologia bíblica e a hipérbole heroica. Seja por conquista ou infiltração pacífica, os israelitas se estabeleceram nas terras altas despovoadas. No começo, organizaram-se como uma espécie de sociedade igualitária, com heróis militares carismáticos que os livravam dos seus inimigos. Depois, principalmente por causa da ameaça filisteia, que era muito mais perigosa do que as demais ameaças locais, eles optaram por uma monarquia, formaram um exército forte e se expandiram até estabelecer um formidável império sob Davi e Salomão. Tratou-se de uma narrativa de evolução política constante do povo unificado desde a condição de tribos até o Estado unificado, um processo evolutivo que se completou essencialmente no tempo de Salomão no século X antes da Era Comum. O rompimento da monarquia unificada foi visto, em consequência, como um pós-fácil infeliz à história que já havia completado o seu curso. Tem-se a impressão de que unicamente a tirania arrogante e desavisada de Roboão, filho de Salomão, destruiu a grandeza expansiva do Império Salomônico. Essa visão da monarquia unida e de sua queda pareceu ser confirmada pelos achados arqueológicos. Os especialistas acreditaram que a construção das grandes cidades salomônicas com seus portões e palácios era evidência inquestionável de um Estado plenamente desenvolvido em torno do século X antes da Era Comum e do controle sobre o norte exercido por Jerusalém com mão de ferro. Em torno da década de 1980, mesmo que a compreensão do período inicial da história israelita tenha se tornado um pouco mais nuançada, foi dado como certo que a monarquia unificada de Davi e Salomão, e seu súbito rompimento, foram fatos históricos. Ao delinear a história subsequente dos 2 estados-irmãos, Judá e Israel, os especialistas seguiram quase literalmente a história bíblica, a maioria deles presumindo que os 2 estados sucessores compartilhavam um nível quase idêntico de organização política e complexidade. Já que tanto Judá quanto Israel tinham suas origens na monarquia plenamente desenvolvida de Salomão, os 2 herdaram instituições estatais plenamente desenvolvidas, ou seja, corte, administração fiscal e força militar. Como resultado disso, acreditava-se que os 2 reinos independentes rivalizaram um com o outro,
combateram um ao outro e ajudaram um ao outro, de acordo com as circunstâncias políticas mutantes na região, mas sempre em termos mais ou menos iguais. É claro que apareceram certas diferenças regionais. Porém, a maioria dos especialistas concluiu que o restante da história dos reinos israelitas foi de crescimento populacional, construção intensa e guerra, mas não houve mais nenhum desenvolvimento social drástico. Agora esse quadro amplamente aceito parece estar errado. 3. Norte contra Sul por milênios. As intensas explorações arqueológicas na região montanhosa central na década de 1980 abriram novas perspectivas para compreender o caráter e as origens dos dois estados das Terras Altas, Judá e Israel. Essas novas perspectivas diferiram drasticamente dos relatos bíblicos. As explorações mostraram que o aparecimento dos israelitas nas Terras Altas de Canaã não foi um evento único, mas de fato apenas um em uma série de oscilações demográficas que poderiam ser rastreadas por milênios. Em cada uma das duas ondas de assentamento anteriores, na Idade do Bronze inicial, cerca de 3.500 a 2.200 anos antes da Era Comum, e na Idade do Bronze Média, cerca de 2.000 a 1.550 anos antes da Era Comum, a população nativa das Terras Altas trocou a vida pastoril pela agricultura sazonal, por povoados permanentes, por economias complexas nas Terras Altas, de um modo surpreendentemente similar ao processo de assentamento israelita na Idade do Ferro, entre 1150 e 900 anos antes da Era Comum. Porém, ainda mais surpreendente foi que as explorações e a informação histórica fragmentária indicaram que, em cada onda de assentamento nas Terras Altas, sempre pareceu haver duas sociedades distintas nas Terras Altas, a do Norte e a do Sul, ocupando mais ou menos as áreas dos posteriores reinos de Judá e Israel. Um mapa dos sítios das Terras Altas da Idade do Bronze inicial, por exemplo, mostra claramente dois sistemas diferentes de assentamento regional, com uma linha divisória entre eles passando aproximadamente entre Siquém e Jerusalém, um limite que mais tarde demarcaria a fronteira entre Israel e Judá. Como o posterior reino de Israel, o sistema de assentamento do norte era denso e possuía uma hierarquia complexa de sítios grandes, médios e pequenos, todos bastante dependentes da agricultura estabelecida. A região sul, como o posterior reino de Judá, era mais esparsamente povoada, principalmente em sítios pequenos, sem tal variedade de tamanhos. No sul também há uma quantidade relativamente grande de sítios arqueológicos que contam apenas com cacos de cerâmica espalhados, em vez de construções permanentes. Isso indicou uma população significativa de grupos pastores migratórios. Cada uma das regiões norte e sul foi dominada por um único centro que aparentemente foi o foco da centralização política e econômica regional, e talvez também das práticas religiosas regionais. No sul, na Idade do Bronze inicial, foi o grande sítio chamado Quirbeio, a cidade bíblica de Hai, localizada a nordeste de Jerusalém. Ele compreendeu uma área de cerca de 25 acres, o que representou bem um quinto de toda a área construída da região montanhosa do sul. Suas impressionantes fortificações e o templo monumental sublinhavam seu status destacado no sul amplamente rural e pastoril. No norte havia poucos sítios centrais, mas havia um que era dominante, Tel Eufará, situado perto de uma abundante fonte de água fresca e protegendo a estrada principal que descia para o Vale do Jordão, parece ter controlado as ricas terras agrícolas da região. Não é mera coincidência, como veremos, que essa cidade, mais tarde conhecida como a Terça Bíblica, tenha sido primeira capital do Reino do Norte de Israel. Na subsequente Idade do Bronze Média, a onda de assentamento nas Terras Altas apresentou exatamente as mesmas características. Havia bem poucos sítios de assentamento permanente no sul, a maior parte deles minúsculos, e havia grande quantidade de grupos pastores, o que é evidenciado por seus cemitérios isolados sem relação com sítios sedentários. O norte era bem mais densamente povoado, e a quantidade de agricultores assentados era proporcionalmente muito maior do que a de pastores. O maior sítio urbano no sul passou a ser Jerusalém, que tinha sido muito fortificado, como Hai tinha sido na Idade do Bronze inicial. Acompanhado de um centro secundário, Hebrom, que também foi fortificado. O grande centro do norte passou a ser Siquém. Escavações no sítio de Tel Balata, na periferia leste da cidade, revelaram imponentes fortificações e um templo maciço. Adicionalmente aos indícios arqueológicos referentes à secessão norte-sul, há também alguma evidência textual importante vinda do Egito.
Uma das fontes são os assim chamados textos de execração, inscrições de maldições, gravadas em fragmentos de cerâmica de estatuetas de prisioneiros de guerra que se destinavam a ser quebradas e enterradas cerimonialmente para trazer desgraça aos inimigos do Egito. A exemplo de antigas versões de bonecos de vodú cobertos com grafitis raivosos, esses textos nos oferecem um vislumbre da geografia política de Canaã durante aquela era, em particular os lugares e povos que os egípcios consideravam mais ameaçadores. Os textos mencionam um grande número de cidades costeiras e das terras baixas, mas somente 2 centros situados nas terras altas: Siquém, de acordo com a maioria dos especialistas, Jerusalém. Outra referência egípcia às terras altas complementa o quadro. Trata-se de uma inscrição que registra as expedições de um general egípcio chamado Cusma, que comandou uma campanha militar egípcia às terras altas de Canaã no século XIX antes da Era Comum. A inscrição se refere à terra, em vez de cidade, de Siquém e menciona Siquém paralelamente a Retenu, um dos nomes egípcios para toda a terra de Canaã. Isso parece indicar que já no início do 2º milênio antes da Era Comum, Siquém, um dos centros mais importantes do Reino de Israel, foi o eixo de uma grande entidade territorial. Não temos nenhuma informação textual sobre os territórios do sul na Idade do Bronze Média, mas a informação abundante sobre sua extensão no período seguinte, a Idade do Bronze Tardia. As cartas de Tell-el-Amarna do século XIV antes da Era Comum confirmam a divisão da região montanhosa central entre 2 cidades-estado ou de fato entre 2 estados territoriais, Siquém e Jerusalém. Certa quantidade de cartas se refere nominalmente a regentes dessas 2 cidades-estado, um rei chamado Abdieba que reinou em Jerusalém e um rei chamado Labail que reinou em Siquém, cada um dos quais controlou territórios de cerca de 1000 milhas quadradas. Estas foram as áreas mais vastas dominadas por um só governante local, porque nessa época a planície costeira e os vales cananeus estavam divididos em muitas cidades-estado minúsculas, cada uma dominando um pequeno território com uma população relativamente densa. Apesar de as unidades políticas nas terras altas serem mais extensas, sua população era muito menor. Siquém e Jerusalém, Israel e Judá, sempre foram territórios distintos e concorrentes. E havia boas razões para as diferenças entre eles. Norte e Sul ocuparam zonas ambientais drasticamente diferentes. 4. 2 mundos nas terras altas. À primeira vista, as terras altas entre o Vale de Jezrael e o Vale de Bersabeia parecem formar um bloco geográfico homogêneo. Porém, os detalhes ambientais e topográficos oferecem um quadro muito diferente. O Norte e o Sul têm ecossistemas distintos que se diferenciam em quase todos os aspectos: topografia, formações rochosas, clima, cobertura vegetal e potenciais recursos econômicos. Judá sempre foi a parte mais remota da região montanhosa, isolado por barreiras topográficas e climáticas. Em contraste, a parte norte das terras altas consistiu em uma miscelânea de vales férteis acomodados entre encostas montanhosas adjacentes. Alguns desses vales ofereciam terra cultivável fértil em quantidade suficiente para sustentar os habitantes de vários povoados. Tratava-se, portanto, de uma região relativamente produtiva, na qual os vales interiores e a terra da orla leste que margeia o deserto eram destinados principalmente ao cultivo de grãos, enquanto nas áreas montanhosas cultivavam-se oliveiras e videiras. Embora alguém que viaje casualmente por essa região hoje possa achar que ela tenha um aspecto mais montanhoso do que a região sul, a comunicação e o transporte da produção agrícola são incomparavelmente mais fáceis. As encostas na direção oeste são muito menos íngremes e, de fato, facilitam mais do que obstruem a passagem que desce até as cidades da planície costeira do Mediterrâneo. No extremo norte dessa região situa-se a vastidão do Vale de Jezrael, uma área agrícola extremamente rica que também serviu de principal rota terrestre de comércio e comunicação entre o Egito e a Mesopotâmia. No leste, a área da estepe desértica era menos árida e menos acidentada do que mais para o sul, possibilitando uma movimentação relativamente desimpedida de gente e mercadorias entre a Serra Central, o Vale do Jordão e as terras altas situadas a leste, na Transjordânia. Qualquer unidade territorial que surgiu nas terras altas do norte detinha um potencial econômico muito maior do que as que surgiam no sul. Ainda assim, o processo básico de assentamento em terras altas nas 2 regiões foi similar: mudança do pastoreio e do cultivo agrícola sazonal para uma dependência cada vez maior da agricultura especializada. O norte tinha mais recursos e um ambiente mais rico para explorar.
Nos estágios iniciais de cada onda de assentamento, quando a maior parte da população das terras altas esteve concentrada nas orlas orientais da estepe e nos vales orientais das terras altas, manteve-se uma economia equilibrada, essencialmente autossuficiente. Cada comunidade reunida em povoados fornecia seu próprio suprimento tanto de colheitas agrícolas quanto de produtos animais. Porém, quando a pressão populacional e a tentação de oportunidades econômicas forçaram uma expansão para o extremo oeste da região montanhosa, os moradores do norte tiveram uma vantagem destacada. Eles foram capazes de desenvolver uma economia mais especializada e sofisticada porque as encostas ocidentais da região montanhosa norte eram menos íngremes e rochosas do que as que ficavam no sul, e bem mais adequadas para o cultivo de olivais e vinhedos em pequenas parcelas sobre terraços feitos nas encostas. A especialização inicial em cultivo de oliveiras e vinhas encorajou o desenvolvimento da tecnologia para processar eficientemente esses produtos em forma de azeite e vinho. Ela também deu origem às instituições econômicas dos mercados, do transporte e da troca, para que os povoados produtores de vinho e azeite pudessem obter o cereal e os produtos animais vitalmente necessários em troca de sua própria produção. O resultado foi uma crescente complexidade das sociedades das terras altas do norte, por fim, a cristalização de algo como um Estado. O comércio de exportação para os povos das terras baixas, mais importante ainda, para os mercados nas grandes cidades do Egito e para os portos da costa fenícia levaram a um avanço ainda maior. Tanto é que, no início da Idade do Ferro, as terras altas do norte estavam prontas para se tornarem mais ricas e mais populosas do que as terras altas do sul. 5. Formação estatal no mundo bíblico. A evolução das terras altas de Canaã, até se tornarem duas unidades políticas distintas, deveu-se a um desenvolvimento natural. Não há nenhuma evidência arqueológica de que essa situação de norte e sul separados tenha origem em uma unidade política anterior, particularmente uma centrada no sul. Nos séculos 10 e 9 antes da Era Comum, Judá ainda estava muito esparsamente habitada, com uma quantidade limitada de povoados, que de fato não eram mais de 20 ou algo em torno disso. Há boas razões para acreditar, tanto a partir da estrutura clânica distinta quanto dos achados arqueológicos em Judá, que o segmento pastoril da população ainda era significativo naquela região. E ainda não temos nenhuma evidência arqueológica consistente de que, no tempo de Davi, Salomão e Roboão, Jerusalém tenha sido algo mais do que um modesto povoado de terras altas, apesar das descrições bíblicas sem paralelo de sua grandeza. Na mesma época, a metade norte das Terras Altas, essencialmente os territórios que alegadamente romperam com a monarquia unificada, estava densamente ocupada por dúzias de sítios, com um sistema de assentamento bem desenvolvido que incluiu grandes centros regionais, povoados de todos os tamanhos e pequenas aldeias. Em termos simples, enquanto Judá ainda estava economicamente à margem e atrasado, Israel estava em franco crescimento. De fato, Israel estava a caminho de uma estatização plenamente desenvolvida, o que ocorreria poucas décadas depois do presumido fim da monarquia unificada, por volta de 900 anos antes da Era Comum. Por plenamente desenvolvida entendemos um território governado por um mecanismo burocrático, que se manifesta na estratificação social que pode ser constatada na distribuição de artigos de luxo, grandes projetos de construção, atividade econômica próspera, incluindo comércio com regiões vizinhas e um sistema de assentamento plenamente desenvolvido. Em Israel, centros administrativos regionais desenvolveram-se no início do século IX. Eles eram fortificados e dotados de palácios trabalhados, construídos com blocos de pedra lavrada e decorados com capitéis de pedra. Os melhores exemplos foram encontrados em Meguido, Jezrael e Samaria. Contudo, no sul, as obras em pedra lavrada e os capitéis de pedra aparecem somente no século VII antes da Era Comum, em proporções menores, mostrando menos influência estrangeira e mais baixa qualidade de construção. Há também uma grande diferença no formato e desenvolvimento das capitais. Samaria, a capital do Reino do Norte, foi estabelecida como um grande centro de governo palaciano já no século IX. Jerusalém chegaria à urbanização plena somente no final do século VIII. Adicionalmente, em Israel, a indústria de azeite de oliva estava desenvolvida já no século IX. Em Judá, no entanto, a produção de azeite de oliva passou do formato doméstico privado e local para o de indústria estatal somente no século VII antes da Era Comum. Por fim,
Deveríamos examinar a história de ocupação das terras altas, de acordo com a qual o norte foi ocupado bem antes de Judá e atingiu taxas populacionais muito mais altas. Em suma, pode-se dizer com segurança que o Reino do Norte de Israel emergiu como estado plenamente desenvolvido não depois do início do século IX antes da Era Comum, em uma época em que a sociedade e a economia de Judá pouco haviam mudado em relação às suas origens nas terras altas. Tudo isso também tem base no registro histórico. No próximo capítulo, veremos como o Reino do Norte apareceu repentinamente no palco do Antigo Oriente Próximo como uma potência regional importante na coalizão que enfrentou o rei assírio Salmanasar III na Batalha de Karkar, no ano de 853 antes da Era Comum. Não há dúvida de que os dois estados da Idade do Ferro, Israel e Judá, tinham muito em comum. Ambos cultuavam YHWH, entre outras divindades. Seus povos compartilhavam muitas lendas, heróis e contos sobre eventos do passado distante. Eles também falavam línguas similares ou dialetos do hebraico, e, no século 8 antes da Era Comum, ambos adotaram a mesma escrita. Mas eles também eram muito diferentes em sua composição demográfica, seu potencial econômico, sua cultura material e na relação com seus vizinhos. Em termos simples, Israel e Judá tiveram histórias muito diferentes e desenvolveram culturas distintas. Em certo sentido, Judá era pouco mais do que a área rural de Israel. 6. Começa a Era de Israel. Durante todos os milênios da história humana de Canaã, as terras altas do norte podem até ter sido mais ricas do que as terras altas do sul, mas nem de perto foram tão prósperas e urbanizadas quanto as cidades-estado cananeias das terras baixas e da planície costeira. O que tornou possível a independência inicial das terras altas foi o fato de que, como vimos, o sistema de cidades-estado de Canaã sofreu uma série de revoltas catastroficamente destrutivas no final da Idade do Bronze Tardia. Quer tenha sido causado pelas depredações dos povos do mar ou por rivalidades entre as cidades ou por agitação social, a economia das terras baixas sofreu um golpe esmagador. Com o tempo, os cananeus habitantes das terras baixas começaram a prosperar novamente. Por volta do século XI antes da Era Comum, os filisteus, que anteriormente haviam se assentado ao longo da costa sul, consolidaram o poder de suas cidades. Os sucessores fenícios dos cananeus da costa ocuparam os portos marítimos do norte. Nos vales do norte, enquanto sítios principais como Meguido foram destruídos no curso do século XII antes da Era Comum, a vida no restante da área rural menos urbanizada prosseguiu sem interrupção. Depois de algumas décadas de abandono, até os sítios maiores voltaram a ser ocupados, aparentemente pela mesma população, os habitantes cananeus locais das terras baixas, e alguns dos centros cananeus mais importantes se recuperaram e continuaram bem até o século X antes da Era Comum. Meguido é um bom exemplo desse processo. Poucas décadas depois da destruição da cidade da Idade do Bronze Tardia, com seu palácio elaborado, o assentamento no mesmo sítio foi retomado em termos mais modestos. Mais algumas décadas depois há sinais significativos de construção e crescimento populacional, a ponto de Meguido tornar-se, uma vez mais, uma cidade considerável, chamada de Strato Via, com quase todas as características da cultura cananeia anterior. Os estilos de cerâmica se parecem com os do século XII antes da Era Comum. O plano da cidade é semelhante em tamanho e disposição ao da última cidade do Bronze Tardio em Meguido. O mais importante, o templo cananeu ainda estava em atividade. Escavações em outros sítios importantes nos vales e na planície costeira do norte, como Tel Dor, na costa oeste de Meguido, e Tel Reof, ao sul do Mar da Galileia, revelaram um quadro similar de continuidade do mundo das cidades-estado cananeias, em que grandes áreas urbanas ou cidades dominavam a área rural próspera. Mas esse florescimento tardio de Canaã não duraria muito. As cidades do norte seriam destruídas por violência e fogo. A devastação seria tão completa que elas nunca mais se recuperaram do choque. Este foi o último suspiro de Canaã. O que aconteceu? O Egito, que passará por um longo período de declínio e retração do palco internacional, por fim voltou a estar preparado para reafirmar seu poder sobre as terras do norte. Em torno do final do século X antes da Era Comum, o faraó Sesac, fundador da 22ª dinastia, conhecido como Sheshon em inscrições egípcias, lançou um ataque fulminante para o norte.
Essa invasão egípcia é mencionada na Bíblia, a partir de uma perspectiva claramente judaíta, na passagem que oferece a mais antiga correlação entre registros históricos externos e o texto bíblico. Início da citação, abre aspas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesac, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Em uma palavra, levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Fecha aspas, Livro dos Reis. Contudo, agora sabemos que Jerusalém dificilmente terá sido o único alvo ou mesmo o mais importante. A inscrição triunfal encomendada por Sheshon e gravada nas paredes do grande templo de Karnak, no Alto Egito, lista cerca de 150 cidades e povoados devastados na operação. Eles estão localizados no sul, em toda a extensão da região montanhosa central e ao longo do Vale de Jezrael e na planície costeira. As anteriormente grandes cidades cananeias de Rehob, Betzan, Taanak e Meguido são listadas como alvos das forças egípcias. De fato, um fragmento da Estela da Vitória em que consta o nome de Sesac foi encontrado em Meguido, infelizmente entre os restos de escavações anteriores, de modo que sua ligação arqueológica precisa não está clara. Espessos estratos de conflagração e colapso descobertos nesse e outros sítios principais do norte fornecem evidência drástica do fim desse sistema cananeu tardio no final do século X antes da Era Comum. E Sesac, cuja campanha nessa região ocorreu em 926 antes da Era Comum, é o candidato mais provável a ter causado essa onda de destruição. A lista de Karnak e os resultados de recentes escavações parecem indicar que Sesac atacou também a rede em desenvolvimento dos antigos povoados israelitas nas terras altas. Mas a campanha de Sesac não resultou em controle egípcio duradouro sobre Canaã. Depois que a poeira baixou, ficou claro que o ataque às terras altas fora leve, sendo os únicos efeitos visíveis o abandono de alguns povoados ao norte de Jerusalém. Contudo, o golpe contra as cidades cananeias revitalizadas no Vale de Jezrael foi definitivo. Isso teve implicações enormes, já que a destruição dos últimos vestígios do sistema cananeu das cidades-estado ofereceu uma oportunidade para os povos das terras altas do norte, que já estavam experimentando um período de intenso crescimento econômico e demográfico. Ela abriu caminho para o surgimento de um reino a expandir-se a partir da região montanhosa do norte sobre as terras baixas adjacentes no próprio século X tardio, mais provavelmente, no início do século IX antes da Era Comum. No distante sul, as terras altas do sul, os poucos povoados em torno de Jerusalém, continuaram no velho regime de povoados dispersos e pastoreio. A despeito das narrativas bíblicas posteriores de um grande império de Davi e Salomão que conquistaria e administraria o território desde Dan, no extremo norte, até Bersabeia, no extremo sul, um estado de fato não surgiria ali pelos próximos 200 anos. 7. 4 profecias que se autorrealizaram. Por que a Bíblia compõe uma narrativa de cisma e secessão de Israel e Judá tão discrepante da evidência histórica? Se os antiquíssimos ritmos vitais nas terras altas de Canaã ditaram duas culturas regionais distintas, e se os estados de Israel e Judá eram de naturezas tão diferentes desde o início, porque foram retratados tão sistemática e convincentemente na Bíblia como estados gêmeos? A resposta é indicada por 4 predições do futuro divinamente inspiradas que foram habilmente tramadas com as narrativas da derrocada da monarquia unida e do estabelecimento do reino de Israel independente. Esses oráculos, escritos na forma de comunicação direta entre Deus e certa quantidade de profetas, representam os esforços de uma geração tardia de intérpretes judaítas para explicar as reviravoltas inesperadas da história. O povo de Judá acreditava que Deus havia prometido a Davi que sua dinastia permaneceria segura para sempre e ficaria sediada em Jerusalém. Contudo, por séculos Judá ficou à sombra de Israel, cujos reis deram pouca atenção a Jerusalém. Como foi acontecer isso? A narrativa bíblica põe a culpa diretamente na conta da infidelidade religiosa de um rei judaíta. E ela promete que a divisão de Israel em 2 reinos rivais seria apenas uma punição temporária pelos pecados de um membro mais velho da dinastia davídica divinamente abençoada. A primeira profecia culpa sem rodeios as transgressões pessoais de Salomão, filho de Davi, pelo rompimento da unidade de Israel. Embora Salomão tenha sido retratado como um dos maiores reis de todos os tempos, sábio e rico, que governou do Eufrates até as fronteiras do Egito, ele também foi um pecador que acolheu mulheres estrangeiras como esposas em seu harém real,
precisamente o tipo de ligações que YHWH proibira estritamente aos israelitas, para que os casamentos com mulheres idólatras não desviassem seus corações para o culto a outros deuses. E é precisamente isso que a Bíblia relata. Início da citação, abre aspas. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para deuses estranhos, de modo que seu coração já não pertenceu integralmente ao Senhor seu Deus, ao contrário de seu pai Davi. Salomão foi atrás de Astarte, deusa dos Sidônios, e de Melcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que desagrada ao Senhor, não prestando ao Senhor obediência integral como seu pai Davi. Então Salomão construiu um santuário para Camos, abominação dos Moabitas, no monte que está diante de Jerusalém, e para Melcom, abominação dos Amonitas. Fez a mesma coisa para todas as mulheres estrangeiras. Elas queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Fecha aspas, Livro dos Reis. Portanto, a punição era inevitável para o herdeiro davídico que não prestou ao Senhor obediência integral como seu pai Davi. Em consequência, YHWH disse para Salomão, início da citação, abre aspas, já que sabias isto e assim mesmo não observaste a aliança e as leis que te impus, vou arrancar de ti o reino para entregá-lo a um dos teus servos. Mas, em atenção ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. Só o arrancarei da mão do teu filho. Contudo, não arrancarei todo o reino, deixarei ao teu filho uma tribo em atenção. Ao servo Davi e a Jerusalém que escolhi. Fecha aspas, Livro dos Reis. Assim, a promessa original feita a Davi foi comprometida, mas não inteiramente suspensa, pelo pecado de Salomão. A segunda profecia trataria do servo de Salomão que reinaria em lugar de Davi. Este foi Jeroboão, o filho de Nabat, um efraimita que serviu na administração salomônica com o encargo de recrutar mão de obra entre as tribos do norte. Certo dia, ao deixar Jerusalém, ele foi confrontado pelo profeta Aías de Silo, que rasgou a roupa que estava vestindo em 12 pedaços e entregou 10 deles a Jeroboão. A profecia de Aías foi drástica e fatídica. Início da citação, abre aspas. Toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor Deus de Israel. Eis que farei em pedaços e arrancarei da mão de Salomão o reino e te darei as 10 tribos. Só uma tribo ficará para ele em atenção ao meu servo Davi e em consideração à cidade de Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Isto porque me abandonaram e se prostraram diante de Astarte, deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Melcom, deus dos Amonitas, mas não andaram nos meus caminhos, não praticaram o que me agrada e não observaram as minhas leis e os meus decretos, como os guardou seu pai Davi. Mas não tirarei todo o reino da sua mão. Em atenção ao seu pai Davi, a quem escolhi, e que guardou os meus mandamentos e as minhas leis, eu o manterei como Senhor enquanto viver. É da mão de seu filho que tirarei o reino e darei a ti as 10 tribos. Mas a seu filho darei uma tribo, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada em minha presença, na cidade de Jerusalém que escolhi para nela fixar o meu nome. Mas eu te escolho para que sejas rei de tudo quanto teu coração desejar, para que sejas rei de Israel. Se obedeceres a todas as minhas ordens e andares nos meus caminhos, praticando o que me agrada, praticando as minhas leis e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então estarei contigo, construirei para ti uma casa estável, como a construí para Davi, e te entregarei Israel. Vou humilhar a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Fecha aspas, Livro dos Reis. Diferentemente da promessa a Davi, a promessa de Deus a Jeroboão era condicionada. YHWH asseguraria seu estado somente enquanto ele fizesse o que é certo aos olhos de Deus. Porém, ele não fez. Início da citação, abre aspas, Jeroboão fortificou Siquém na região montanhosa de Efraim, e lá fixou residência. Depois saiu de lá e fortificou Fanuel. Jeroboão pensou, como estão as coisas, o reino bem poderia voltar à casa de Davi. Se este povo continuar subindo para oferecer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém, seu coração acabará por se voltar para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de refletir bastante, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Israel, aqui tens os deuses que te tiraram do Egito. Em seguida, colocou um bezerro em Betel e o outro em Dan. Esta medida foi causa de pecado para Israel, e o povo ia em peregrinação diante de um dos bezerros até Dan. Fecha aspas, Livro dos Reis.
O recém-entronizado rei Jeroboão logo recebeu uma visão chocante do seu destino. Em meio à cerimônia cultica junto ao santuário do bezerro de ouro em Betel, durante um festival de outono provavelmente destinado a desviar a atenção dos peregrinos das celebrações em Jerusalém, Jeroboão foi confrontado no altar por um personagem profético identificado no texto bíblico apenas como um homem de Deus. Início da citação, abre aspas. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, proveniente de Judá, chegou a Betel quando Jeroboão estava de pé no altar, para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta lançou este grito contra o altar: altar, altar. Assim fala o Senhor: eis que nascerá um filho à casa de Davi, e seu nome será Josias. Ele imolará sobre ti os sacerdotes dos santuários das alturas que sobre te ofereceram incenso, e ossos humanos serão queimados sobre ti. Fecha aspas, Livro dos Reis. Esta é uma profecia sem paralelo, porque o homem de Deus revelou o nome de um rei específico de Judá que, 3 séculos mais tarde, ordenaria a destruição daquele santuário, matando seus sacerdotes e profanando o altar com seus restos. É algo como ler a história da escravidão escrita na América colonial do século XVII, em que consta uma passagem predizendo o nascimento de Martin Luther King. E isso não é tudo. Jeroboão ficou profundamente abalado pela profecia e logo depois seu filho Abias caiu doente. A esposa de Jeroboão rumou imediatamente até o velho centro cultico de Silo para entrevistar-se com o profeta Aías, o mesmo profeta que havia predito que Jeroboão logo reinaria sobre as tribos do norte. Aías não encontrou palavras de reafirmação para a mãe preocupada. Em vez disso, ele proferiu a quarta profecia, uma das mais assustadoras contidas na Bíblia. Início da citação, abre aspas, vai dizer a Jeroboão: assim fala o Senhor Deus de Israel, eu te exaltei do meio do povo e te estabeleci como chefe do meu povo Israel. Arranquei a realeza à casa de Davi para entregá-la a ti. Entretanto, não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, praticando só o que me agrada. Agiste pior do que todos os teus predecessores, fizeste para ti deuses estranhos e estátuas de metal fundido, para me irritar, atirando-me atrás das costas. Por isso vou trazer desgraças para a casa de Jeroboão, exterminando-lhe em Israel todas as pessoas do sexo masculino, escravos e livres. Varreirei a casa de Jeroboão como se varre a sujeira, até desaparecer completamente. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu, pois o Senhor falou. Tu, porém, levanta-te e vai para casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel fará luto por ele e o sepultarão. Com efeito, ele será o único membro da família de Jeroboão a ser posto numa sepultura, porque de toda a casa de Jeroboão somente nele encontrou-se algo de bom para o Senhor Deus de Israel. O Senhor fará surgir para Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Isto é para hoje. O que digo? É para agora mesmo. O Senhor golpeará Israel, de modo que balançará como o caniço nas águas. Ele os arrancará deste belo país que deu a seus pais e os dispersará para além do rio Eufrates, porque fizeram os seus azerim, suas estacas sagradas, irritando o Senhor. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. Fecha aspas, Livro dos Reis. A precisão da profecia mais antiga do homem de Deus denuncia a era em que ela foi escrita. O rei davídico Josias, que conquistou e destruiu o altar de Betel, viveu no final do século 7 antes da Era Comum. Por que uma narrativa que sucedeu no final do século 10 antes da Era Comum precisou introduzir um personagem de um futuro tão distante? Qual é a razão para descrever o que fará um rei justo chamado Josias? A resposta é a mesma que propusemos ao explicar por que as narrativas dos patriarcas, do Êxodo e da conquista de Canaã contêm alusões ao século 7 em profusão. O fato inescapável é que os livros dos reis são um fervoroso argumento religioso, escrito no século 7 antes da Era Comum, tanto quanto são obras de história. Naquela época, o reino de Israel já era uma lembrança difusa, suas cidades destruídas e grande quantidade dos seus habitantes deportados para os rincões mais distantes do Império Assírio. Porém, nesse meio tempo, Judá havia prosperado e desenvolvera ambições territoriais, alegando ser o único herdeiro legítimo dos extensos territórios de Israel. A ideologia e teologia do historiador monarquista posterior foi fundada sobre vários pilares:
sendo um dos mais importantes a ideia de que o culto israelita deve ser totalmente centralizado no Templo de Jerusalém. O centro de culto rival do norte em Betel, que não ficava tão longe de Jerusalém, deve ter sido visto como uma ameaça já antes da destruição do Reino do Norte. Pior ainda, ele ainda estava ativo no início do século VII, provavelmente atraindo pessoas que viviam nos territórios do ex-Reino do Norte, a maior parte delas israelitas que não foram para o exílio. Ele representava uma perigosa concorrência às ambições políticas, territoriais e teológicas de Judá nos dias do rei Josias. E a inevitabilidade da queda de Israel, e do triunfo de Josias, tornou-se um tema central no relato bíblico. 8. Um relato mais cauteloso. Essas são as razões pelas quais, ao longo da descrição da história do Reino do Norte, o historiador deuteronomista transmite ao leitor uma mensagem dual, um tanto contraditória. Por um lado, ele descreve Judá e Israel como estados-irmãos. Por outro, ele explicita um forte antagonismo entre eles. A ambição de Josias foi expandir para o norte e apoderar-se dos territórios nas terras altas que pertenceram ao Reino do Norte. Assim, a Bíblia apoia essa ambição explicando que o Reino do Norte foi estabelecido nos territórios da monarquia unificada de cunho mítico, que reinava a partir de Jerusalém, que se tratou de um estado israelita irmão, que seu povo era formado por israelitas que deveriam cultuar em Jerusalém, que os israelitas ainda vivendo nesses territórios devem voltar sua atenção para Jerusalém, e que Josias, o herdeiro do trono davídico e da promessa eterna de YHWH Davi, é o único herdeiro legítimo dos territórios do Israel derrotado. Por outro lado, os autores da Bíblia precisaram tirar a legitimidade do culto do norte, especialmente do santuário de Betel, e mostrar que as tradições religiosas distintas do Reino do Norte eram todas perversas, que deveriam ser erradicadas e substituídas pelo culto centralizado no Templo de Jerusalém. A história deuteronomista cumpre tudo isso. O final de 2 Samuel mostra o piedoso Davi estabelecendo um grande império. No início de reis, seu filho Salomão sobe ao trono e continua a prosperar. Porém, riqueza e prosperidade não lhe bastaram. Pelo contrário, elas acarretaram a idolatria. O pecado de Salomão levou à morte da Idade de Ouro. YHWH, então, escolheu Jeroboão para liderar o estado separatista do Reino do Norte, para ser um segundo Davi. Jeroboão, no entanto, pecou mais do que Salomão, e o Reino do Norte desperdiçou sua oportunidade única na história. O resto da história do Norte é um melancólico declínio até a destruição total. Sob Josias, todavia, chegou a época de Judá alçar-se à grandeza. Porém, visando reviver a Idade de Ouro, esse novo Davi precisou primeiro desfazer os pecados de Salomão e Jeroboão. A via até a grandeza tinha de passar pela purificação de Israel, principalmente pela destruição do santuário de Betel. Isso levaria à reunificação de todo Israel, povo e território, sob o templo de YHWH e o trono de Davi em Jerusalém. É importante lembrar, então, que a narrativa bíblica não vê a divisão da monarquia unificada de Davi e Salomão como um ato final, mas como uma desventura temporária. Ainda pode haver um final feliz. Se o povo resolver mudar de atitude e viver como um povo sagrado, separando-se dos ídolos e das seduções estrangeiras, YHWH vencerá todos os inimigos do povo e lhe dará descanso e satisfação eternos na terra que lhes fora prometida. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.